queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser de matemática e para me ajudar nessa nossa aula, eu fui lá na escola e peguei o nosso relógio, o relógio da nossa sala, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com ele. Então, já falando, nossa matéria hoje vai ser sobre tempo, tá? Nós falamos sobre relógio, como a gente vê as horas no relógio, tanto nesse relógio de ponteiros, como no relógio digital, tá? Nós vamos falar das duas formas. Então, primeiro, antes de começar a explicar como a gente vê o relógio, tá? Primeiro teve aquela historinha, contando com o relógio, que não sei se todos viram, que eu gravei aqui no YouTube. Se vocês não viram, por favor, pausa esse vídeo, vai lá e escuta a nossa historinha, tá? Da hora da história, contando com o relógio. Depois disso, vamos começar a falar sobre tempo, tá? Então, antes da gente começar a ver o relógio, é importante que vocês saibam que o dia tem 24 horas, né? Nesse dia é dividido em 4 períodos, tá? Madrugada, manhã, noite, tarde e noite, tá? Então, da meia-noite às 6 da manhã é madrugada, que é o horário que nós estamos dormindo, tá? Das 6 da manhã até meio-dia é a manhã. Da meio-dia às 6 da tarde é a tarde. E das 6 da tarde até meia-noite é a noite, tá? Então, o nosso dia é dividido em 4 períodos, tá? Madrugada, manhã, tarde e noite. Então, nós vamos começar a falar agora do nosso relógio, tá? Então, esse é o relógio nosso lá da sala. Não sei se vocês lembram, tá? Nele já tá escrito aqui os números, né? De 1 a 12. Também já tá escrito se é meio-dia, meia-noite, 5, os minutos, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como que a gente vê as horas, tá? Quando eu levei esse relógio lá pra sala, eu já expliquei pra vocês, mas eu vou explicar novamente. Deixa eu botar aqui no 1, que eu acho que dá pra vocês verem melhor. Ó, então, o ponteiro pequeno, ele sempre vai apontar para as horas, tá? Então, se ele tá apontando certinho pro 1, vai ser 1 hora. Enquanto ele caminha pro 2, ele vai indo aqui no metade, tá? Então, se ele não tá certinho no 1, isso quer dizer que não são 1 hora, tá? Então, ele vai caminhando em direção ao 2. Aqui, esse ponteiro grande, ele marca os minutos, tá? Porque senão a gente saberia que se o ponteiro 1, o ponteiro pequeno está entre 1 e 2, a gente sabe que é entre 1 e 2 horas. Mas a gente não sabe certinho quanto tempo falta para as 2 horas, tá? A gente não sabe quanto que passou depois da 1 hora em ponto. Então, por isso que a gente precisa do ponteiro pequeno, para a gente saber certinho que horas são, quanto tempo falta, tá? Para chegar o recreio, quanto tempo falta para vocês irem para aquela sessão de cinema, que às vezes é um horário em ponto, um horário certo. Então, vocês têm que saberem a hora exata, tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente continuar vendo os ponteiros, tá? Explicando sobre a hora e os minutos, vamos ver aqui, ó. Aqui ele vai de 1 até 12. Por quê? O nosso dia ele é dividido de 12 em 12 horas, tá? Então, da meia-noite até meio-dia, depois da meio-dia até meia-noite, tá? Então, esse relógio ele vai mostrar do meio-dia até meia-noite e depois da meia-noite até meio-dia, tá? Então, ele vai rodar, em um dia, ele vai rodar 2 vezes completo, tá? O ponteiro pequeno. Ele vai dar 2 voltas completas, porque 12 mais 12, 24. Então, primeiro ele vai marcar as 12 horas principais, da meia-noite ao meio-dia. Quando chegar no meio-dia, ele começa de novo, do meio-dia até a meia-noite, tá? Então, nesse relógio aqui, a gente não consegue ver se é de manhã ou se é à tarde, né? Isso nós vamos complementar com olhando o sol, olhando o tempo, tá? Então, se aqui tá marcando, por exemplo, 1 hora, né? É 1 hora da tarde, porque não pode ser 1 hora da manhã com esse sol, né? 1 hora da madrugada. Então, seria 1 hora da tarde, tá? Depois nós vamos explicar que nos relógios digitais, aí eles mostram
de uma outra forma. Eles podem mostrar de uma forma que a gente consegue ver se é manhã ou tarde, tá? Mas depois a gente vai para os digitais. Vamos continuar aqui. Então, os números vai de 1 até 12, tá? Então, quando o ponteiro pequeno, ele aponta para o número, é a hora, tá? Então, aqui é 1 hora, se apontasse para o 2, seria 2 horas, tá? Esse ponteiro aqui, fininho aqui, tá vendo? Ele é dos segundos, tá? E esse aqui, maiorzinho, mais grossinho, é dos minutos. Ele tá até escrito, ó, hora, minuto, e esse fininho não tá escrito é segundos, tá? Então, vamos lá. Aqui, entre um número e outro, além de passar 1 hora pelo ponteiro grande, quando a gente tem esse ponteiro maior, ele passa 5 minutos, tá? Então, entre um número e outro, passaram-se 5 minutos, tá? 1 hora tem 60 minutos. Então, esse número, esse ponteiro grande, tem que rodar inteiro aqui para que esse ponteiro pequeno passe para a próxima hora, ó. Ele vai passar por tudo, ó. Tá vendo que esse ponteiro tá se mexendo, tá em direção ao 2. Ó. Tá? 2 horas em ponto, tá? Então, assim, esse ponteiro aqui, ele tem que rodar 60 para dar 1 hora, tá? 60 minutos, 1 hora. Então, cada quadradinho, cada risquinho desses aqui, ó, corresponde a 5 minutos, tá? Então, daqui, do meio-dia até o 1, passaram-se 5 minutos. Do 1 até o 2, mais 5 minutos. Do 2 até o 3, mais 5 minutos, tá? E assim vai indo. Do 12 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3. Cada um vai 5 minutos. E que aí, quando a gente contar, 5 mais 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 5 vai dar os 60, tá? Que são os 60 minutos, que é 1 hora, tá? Então, cada número desse passaram-se 5 minutos. E quando ele chega aqui no 12 de novo, tá? Ele completa o ciclo dele e aqui muda o da hora, muda a posição dele, muda o número e aí é 1 hora cheia, tá? 1 hora exata. Então, por exemplo, agora 2 horas em ponto, tá? É 1 hora cheia. Então, a gente não fala os minutos. Aí, a partir do 1, começa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, que é meia hora, tá? Quando tá aqui, neste aqui, então, 5 minutos, 10 minutos, 2h15, 2h20, 2h25, 2h30. 2h30, quando é 30, eu posso falar meia hora, tá? Porque 30 é metade de 60. Então, já passou metade dos minutos que precisam para dar 1 hora. Então, eu posso falar que é 2h30. Tá vendo que o ponteiro da hora, como eu disse, ele vai se mexendo conforme vai passando o ponteiro dos minutos. Ele já tá, ó, no meio certinho aqui, ó, entre 2 e 3. Por isso que é 2h30, tá? Já passou metade da hora. Aí aqui, 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Olha lá, tá quase chegando no 3, tá vendo? 2h45, 2h50, 2h55 e 3 horas, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, a partir aqui, ó, vamos supor, dos 20 minutos, tá? Aqui. Quando ele tá aqui, aqui é 2 horas e 40 minutos, tá? Então, 2 horas e 40 minutos, a gente já pode falar que faltam 20 minutos para as 3, tá? Porque faltam 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, faltam 20 minutos para dar 3 horas. Então, se me perguntar que horas são, posso falar
são 3h40. Ou eu posso dizer 20 para as 3. Perdão, 2h40 e 20 para as 3, tá bom? Então, quando ele chega aqui, nós temos uma hora nova. Nós temos agora 3 horas. 3 horas, 3h05 e assim vai, do jeito que eu disse. Mas e esse ponteiro pequenininho aqui? Por que tem ele, professora? Então, assim, 60 minutos forma 1 hora. Mas cada minuto tem 60 segundos, tá? Então, se eu contar até 60, 1, 2, 3, 4, 5, chegou no 60, vai dar 1 minuto, tá? Então, esse aqui, ele corresponde aos segundos. Ele vai na velocidade da gente contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vendo? Ele vai fazendo a conta aqui. Então, ele gira muito mais rápido do que esse, porque esse aqui, uma volta dele, corresponde a uma viradinha desse. Uma andadinha bem pequenininha dos minutos, tá? Então, 5 desse aqui tem que dar 5 voltas para ele andar 5 minutos, tá? Então, esse aqui ele anda muito mais rápido, esse mais ou menos, e esse bem devagarzinho, tá? Então, ó, vou deixar aqui bem pertinho para vocês verem nosso relógio, porque ele tá escrito, ó. Então, aqui, os minutos: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e a hora cheia, tá? Ou se eu contar os dois pra cá, tá? Tanto de hora quanto minutos, vai ser meio-dia ou meia-noite. Mas assim, pra que medir o tempo, né, professora? Então, a gente sempre teve essa necessidade de medir o tempo. Muito antes de inventar o relógio, o homem já tinha essa necessidade de marcar o tempo, né? Então, antigamente, eles olhavam a posição do sol antes de existir os relógios, né? Eles davam outros jeitos de medir o tempo. Uma outra forma, antes do relógio, de medir o tempo, e que nós utilizamos em jogos e às vezes algumas brincadeiras, é a ampulheta, tá? Então, nessa ampulheta, ó, tem areinha e eu viro ela, tá? Eu sei que ela vai demorar 1 minuto para cair toda a areinha, tá? Então, seria uma volta completa desse ponteiro fininho, tá? Então, se eu deixar aqui, eu sei que ele vai demorar 1 minuto para cair toda a areinha dele, tá? Tá vendo? Então, essa é uma outra forma da gente marcar o tempo se a gente não tá com relógio. Já acabou, tá? Já foi todo ali, então já caiu tudo, tá? A ampulheta é uma das primeiras formas da gente marcar o tempo, tá? Tem também o relógio de sol, que a gente vê pela sombra, tá? Coloca uma varetinha e vê pela sombra onde que tá marcando. Então, pela posição do sol, a gente consegue ver também mais ou menos qual é o horário, tá? Olhando também pela posição do sol, a gente consegue ver, tá? E outra forma de medir o tempo que nós temos são os dias da semana, que começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado, tá? Então, começa no domingo, acaba no sábado. E, então, uma semana tem 7 dias, tá? E durante o ano que nós temos os 365 dias, se não for ano bissexto, e 366 dias dos anos bissexto, tá? Então, isso tudo é forma de marcar o tempo, tá? Então, se eu tô falando que hoje teve 24 horas, então uma semana teve 7 dias, então tudo isso eu tô marcando quanto tempo passou, quanto tempo tem, tá? Então, são tudo formas da gente marcar. O calendário é uma forma da gente marcar tempo, tá? O cronômetro, que a gente tá cronometrando quanto tempo que você gasta de um lugar para o outro, igual as corridas, as maratonas, que tem, usa o cronômetro, são tudo formas de medir o tempo, tá? E o relógio, que é o mais utilizado, né? E que nós estamos aprendendo a leitura dele hoje. Então, agora olhando no relógio, tá? Está claro, vocês estão vendo aqui pela minha casa que tá sol, né?
Então, vamos supor que esteja assim no meu relógio, tá? Hora, 10, minutos, 12. Então, que horas são? 10 horas em ponto, tá? Quando o maior aponta para o 12 e o menor aponta para a hora, é a hora cheia. Então, 10 horas. Como que eu vou escrever no papel que são 10 horas? Posso escrever 10 horas? Posso. Qual outra forma que eu posso utilizar, tá? Coloco o número 10, 2 pontos, 0, 0, tá? Então, aqui, 10 horas em ponto, tá? Esse aqui são os minutos e esse aqui é a hora. Por que que tá 0, 0? Porque não temos nenhum minuto, tá? É hora cheia. Então, tá no 0, 0 porque não temos minutos, tá? O 10 indica horas, 2 pontos seriam os minutos, 0 minutos, tá? Agora, vamos supor que nosso relógio está assim, tá? Que horas são? Vamos lá? Ó, o ponteiro da hora tá apontando pro 10, certo? E o dos minutos tá apontando pro 3, tá? Então, o 3, o que é esse daqui? 15, lembra? 5, 10, 15. Então, são 10 e 15. Como que eu coloco isso no papel? Vou escrever aqui pra vocês. 10, 2 pontos, 15, tá? 10 e 15. Lembrando que aqui é hora e aqui são minutos, tá? Então, eu coloco primeiro a hora, 2 pontos, quantos minutos tem, tá bom? Então, mais um exemplo, tá? Aqui, o relógio pequeno da hora aponta para o 11, tá indo em direção ao 12, mas ele ainda está no 11, tá vendo? E o dos minutos está aqui no 6. O 6 corresponde a 30, porque 1 é 5, então 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá? Você sempre vai colocando mais 5. Então, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20, 20 mais 5, 25, 25 mais 5, 30, tá? Então, são 11 e 30, ou 11 e meia. Como que a gente anota isso, tá? Então, a gente coloca o 11, 2 pontinhos e o 30, tá? Então, aqui, 11 e 30. Primeira hora, 2 pontos, os minutos. Tá, então até aqui nós entendemos como que a gente coloca, certo? Mas vamos pensar agora em uma outra possibilidade. Por exemplo, o relógio está apontando para o 2, certo? Então, da hora são 2 horas. E o de minutos está no 12. Então, são 2 horas em ponto, tá? Mas e aí, são 2 horas da manhã ou são 2 horas da tarde? Pelo sol que vocês estão vendo, são 2 horas da tarde. E se eu colocar, então, vamos colocar no papel, 2 horas, certo? Como que eu vou saber que essas 2 horas é da tarde e não da manhã? Porque quem tá lendo não tá vendo o sol, tá? Então, eles não sabem que é 2 horas da tarde, não 2 horas da manhã. Então, como que a gente faz? Pra gente colocar as horas da manhã, tá? Da madrugada, então da meia-noite até o meio-dia, que vai pegar a madrugada inteira e a manhã inteira, vão ser as horas normais, tá? Então, aqui eu vou colocar 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até meio-dia a gente usa o 12, igual a gente estava fazendo naquela folhinha lá, certo? Colocando 10, 11. Só que depois do meio-dia, para a gente escrever os números, a gente faz de uma outra forma para o pessoal entender que já é a segunda volta que o relógio está dando, porque esse ponteiro da hora já deu uma volta inteira, né? E ele já está na segunda metade do dia. Ele já está indo da tarde para a noite. E amanhã e a madrugada já foram embora. Então, para a pessoa saber que eu estou falando que é a tarde ou que é a noite, eu não posso colocar o mesmo jeito que eu coloquei da manhã, tá? Então, se eu colocar, sim, 2 horas,
vai ser 2 horas da madrugada, tá? Não vai ser 2 horas da tarde, como é agora. Então, pra gente colocar, o que a gente vai fazer? Chegou aqui no 12, que é o meio-dia, certo? E é depois do meio-dia que eu falei que nós vamos começar a contar de outro jeito, né? Então, até meio-dia, 12, tá? 12. Aí vai começar a próxima volta. Então, eu vou fazer 12 mais 1. Então, 12 mais 1, 13. Então, quando eu for falar de 3 horas da tarde, usar 13 horas, tá? Ou eu posso escrever 1 hora da tarde, ou se eu for escrever dessa forma, igual os relógios digitais, tem que ser 13, tá? Porque se eu colocar 1 hora, vai ser 1 hora da manhã, madrugada. Então, aqui vai ser 12 mais 1, porque já tá na segunda volta, então ele vai somar com esses números, tá? Então, 12 mais 1, 13. 13 mais 1, né? Ou 12 mais 2, 14, tá? 12 mais o 3, 12. 13, 14, 15. Então, 3 da tarde vai ser 15 horas. 12 mais o 4 vai ser 16. Porque, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 4 horas da tarde, 16 horas, tá? 12 mais 5, 17. Então, 5 horas da tarde é 17 horas. 12 mais 6 dá 18. 18 vão ser 6 horas da tarde, tá? Então, quando eu colocar 18, vão ser 6 horas da tarde. 12 mais 7, 19. Então, 7 horas da noite é 19 horas. 12 mais 8, 20. Então, 20 horas é 8 horas da noite. 12 mais 9 é 21. Então, 9 horas da noite, 21 horas. 12 mais 10, 22. Então, 10 horas da noite, 22 horas. 12 mais 11, 23. Então, 11 horas da noite, 23 horas, tá? E 12 mais 12 seria as 24, que a gente pode colocar o 00, tá? Que zerou tudo, vai começar tudo de novo. Então, meia-noite a gente coloca 00, tá? Então, eu vou fazer aqui uns exemplos. Por exemplo, então, aqui, igual eu disse pra vocês, nós estamos vendo o sol, está apontado pro 2, tá? E, então, já são 2 horas da tarde. Como que eu vou colocar? 12 mais 2, 12, 13, 14. Então, já são 14 horas, tá? 14 horas. Olha a diferença, tá? Aqui eu coloquei 2 horas e esse aqui 14. Então, esse das 2 horas, então é 2 da madrugada e 14 horas é da tarde, tá? Então, 2 horas, se eu marcar assim, é madrugada. 14 horas vai ser 2 da tarde, tá? Esse aqui, 14 horas, é igual a 2 horas da tarde, tá? Só pra vocês lembrarem. 14 horas é igual a 2 horas da tarde. Porque eu faço 12, que já deu uma volta completa, já chegou no 12, tá andando segunda vez, tá? Mais a hora que eu quero, que é 2. Então, faz 14, tá? Então, eu pego a hora que eu quero, que eu tô olhando no meu relógio, que tá apontando pro 5, tá? Então, 5 mais 12, tá? Sempre somo com 12. Chegou meia-noite. Meia-noite, eu não vou colocar 24, 2.00, tá? Eu vou colocar 002.00, porque ele zerou, vai começar tudo de novo, tá? Então, é a hora 0, tá? É onde começa tudo, tá bom? Agora, vamos para mais um exemplo. Vamos para outro exemplo, tá? Então, aqui o ponteiro da hora tá chegando no 5, mas não chegou ainda. E o dos minutos está apontando para o 9, tá? Então, vamos ver quantos minutos são? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos. Então, tá faltando só 15 minutos para chegar no 5, tá? Então, são 4 e 45.
mas é 4h45 da tarde. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente esquece os minutos, vamos ver nas horas, tá? Então, é 4 horas da tarde que eu quero escrever. Então, eu vou fazer o 4 mais o 12, tá? Então, 12, que sempre vai ser 12, mais 4, igual a 16. Então, 4 horas da tarde é 16 horas, tá? Então, eu pego agora assim, aí eu coloco as 16 horas, 2 pontos, 45 minutos, tá? É sempre a hora, 2 pontos e os minutos, tá? Nesse caso, os 45. Então, 16, 2 pontos, 45, tá bom? Vocês já viram em algum relógio digital aparecer essas siglas? AM e PM. Já viram? Vocês sabem o que significa? Tá. Então, vamos supor que no relógio digital ele não passe do 12, tá? Ele vai até o 12. Ou o jeito que você quer, mas para ficar mais fácil, por exemplo, você pode fazer essa configuração. Então, por exemplo, eu vou escrever 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, tá? 10 horas. E eu quero escrever 10 horas da noite, mas o meu relógio não passa do 12, porque ele é digital e ele é dessa forma, ou você configurou dessa forma, para ele não passar do 12. Então, ele também vai marcar 10 horas. Mas como eu vou saber qual que é da manhã e qual que é da noite, tá? Então, ele vai marcar 10 da manhã e do lado ele vai escrever AM. AM quer dizer que é de manhã. E PM seria assim, 10 horas, AM quer dizer que é de madrugada, de manhã. Então, nesse caso, da manhã, 10 da manhã, tá? E PM, 10 da noite, tá? Então, em vez de ele colocar 22 horas, que seria as 10 da noite, ele colocou as 10, normal, só que ele colocou PM para indicar que não é de manhã, que ele já está na segunda volta do relógio e que é à tarde ou à noite. Nesse caso, como é 10, já é à noite, tá? Então, AM quer dizer que é a primeira volta do relógio, que é ou madrugada ou manhã, e PM já é à tarde e à noite, tá? Essa que é mais utilizada só em relógios digitais, aqueles rádio relógio, tá? Então é mais difícil a gente ver dessa forma, mas é bom a gente entender o que significa o AM e o PM, tá? Vocês já repararam, por exemplo, em alguns postos de combustível tem aquelas lojinhas de conveniência que vende pão, vende refrigerante, vende salgadinho, vende um monte de coisa. E tem algumas delas que chama AM/PM. Por quê? Ele quer dizer, então, que ele fica aberto 24 horas. Ele fica aberto tanto de manhã quanto à tarde e à noite e de madrugada, tá? Por isso que chama AM/PM, tá? Então, quando vocês verem isso, vocês lembram do relógio, que a AM é de madrugada e manhã e PM de tarde e de noite. Lembrando que, então, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, quando forma 60 segundos, aquele ponteirinho mais fininho, ele gira o relógio inteiro, ele vai formar 1 minuto, tá? E 60 minutos forma 1 hora, tá? Então, vamos supor que eu quero saber quantos minutos tem em 1 hora e meia, tá? Então, vamos lá. 1 hora e meia mais meia hora, tá? Então, 1 hora mais meia hora. 1 hora inteira tem 60 minutos, que a gente falou agora, né? Então, 1 hora tem 60 minutos. E metade da hora, lembra quando a gente chega aqui, metade dos 6 é 30 minutos, tá? Porque 30 mais 30 é 60, então é metade, dividido por 2, tá? Então, eu vou fazer 60 mais 30. 60 mais 30, deixa eu fazer aqui a continha pra vocês. 90, tá? Então, 1 hora e meia tem 90 minutos, tá? Da mesma forma, eu poderia fazer 1 hora e 45 minutos. Então, seria 60 aqui numa hora, mais 45, tá? Você faria a conta do mesmo jeito, só que o resultado seria diferente, né? Seria 105 minutos. Então, 1 hora e 45 minutos tem 105 minutos, tá? Então, acho que vai ter exercício dessa forma aqui pra vocês. Então, presta atenção, tá? Que a gente sempre vai somar. Se tem 1 hora, 2 horas, então se a gente tivesse 2 horas e meia, por exemplo, aqui, em vez de 1 hora e meia, então seria 60 mais 60, porque são 2, tá? Mais 30. Então, seria 60 mais 60,
dá 120. 120 mais 30, 150. Então, 2 horas e meia, 150 minutos, tá? Uma forma que é menos usual, mas que também existe pra gente anotar as horas por exemplo, vamos ver que horas são aqui, tá? Então, hora, 6 horas, tá? Minutos, tá no 2, então 5, 10. Então, 10 minutos. E os segundos, ó. Os segundos tá no 7. Então, 5 igual aos minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tá vendo? Tá marcado aqui, 35, tá? Então, nós vamos escrever todo, que a gente quer colocar até os segundos. Então, vamos colocar lá, 6 horas, vamos supor que é 6 da manhã. 6 horas, 10 minutos e 35 segundos, tá? Essa é a nossa forma completa. Antes a gente só tá colocando horas e minutos e também posso colocar os segundos. Também coloco o outro, 2 pontos, tá? Não pode esquecer de separar por 2 pontos. Então, hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos, tá? Então, se quiser colocar completo, pode, tá? Mas a maior parte a gente vê assim, tá? Só os minutos. Mas claro que às vezes os segundos são importantes, sim, a gente precisa saber dos segundos. Então, vocês já sabem como anotar até os segundos. Então, agora vamos para o nosso último exercício, tá? Vamos supor que nós temos aqui o relógio, tá? Ele tá marcando hora 6 e 1 minuto e 12. Então, 6 horas em ponto, tá? E depois ele vai estar marcando, passou o tempo, e ele está marcando assim, tá? Então, hora no 7, que não chegou no 8 ainda, minutos no 30, tá? Então, são 7h30. Então, antes eu tinha 6, depois 7h30. E ele pergunta quanto tempo passou entre uma hora e outra, que você olhou no relógio, por exemplo. Então, das 6 até as 7h30, tá? Vamos ver quanto tempo passou. De hora, 6, vai chegar no 7, 1. Passou 1 hora, né? E 0 minutos, porque estava no 6 em ponto, para 7h30. Então, de 0 até 30, passou 30 minutos, tá? Então, passou 1 hora e 30 minutos, tá? 1 hora e meia, tá? Você então consegue ver quanto tempo passou olhando pelo relógio entre uma vez e outra. Então, você faz esse cálculo. Primeiro as horas, vê quantas horas passou, depois você coloca quantos minutos que passaram também, tá? Então, eu quero que vocês treinem bastante, tá? Pega, olha que horas são, anota durante o dia para vocês treinarem. Faça os exercícios, não entendendo, vocês me chamem, tá? E eu vou deixar também agora um videozinho explicando de uma outra forma, porque às vezes vocês conseguem entender melhor vendo um vídeo diferente, tá? Então, eu vou deixar os videozinhos aqui para vocês verem. Logo após, ele já vai começar, depois que eu parar de falar já vai começar o videozinho, tá? E para vocês verem se vocês entendem melhor, se fica melhor dessa maneira que essa outra professora explicou, tá? Então, eu espero que vocês entendam, que vocês façam os exercícios, porque é muito importante aprender a ver as horas, tá? Eu sei que não é tão fácil, de uma hora para outra, eu sei que a gente conversa sobre isso na sala, mas aí, como a gente não estava nesse capítulo ainda, a gente não tinha conversado tão a fundo. Então, quando eu levei o nosso relógio, nós conversamos sobre ele, falamos sobre os minutos, a hora, os segundos, mas não tão a fundo, tá? Nós não fizemos exercícios sobre isso. Então, agora eu quero que vocês façam os exercícios com calma, tá? Pensa bastante antes de responder e espero que vocês entendam, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Querido saber, que horas são? Agora é a hora de aprender. É mesmo? O que vamos aprender? Vamos aprender a identificar as horas e depois brincar de que horas são. Legal! Para começar, precisamos entender que em um dia temos 24 horas e 4 períodos: madrugada, manhã, tarde e noite. De manhã, acordamos, de tarde, geralmente almoçamos, à noite jantamos e vamos dormir.
e dormimos durante toda a madrugada. Em um relógio com ponteiros, o dia e a noite são divididos em 12 horas. Por isso, precisamos saber contar pelo menos até o número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora que já sabemos contar, temos que entender que em um relógio com ponteiros sempre existe um ponteiro que marca as horas, um ponteiro que marca os minutos e um ponteiro que marca os segundos. 60 segundos é igual a 1 minuto e 60 minutos é igual a 1 hora. Quando o ponteiro maior estiver apontando para o 12 e o ponteiro menor para qualquer outro número, significa que aquela é uma hora cheia. 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Os minutos também são marcados pelo ponteiro maior e nós podemos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Quando os ponteiros que marcam as horas e os minutos estiverem no número 12, significa que é meio-dia ou meia-noite. Agora que já sabemos como identificar as horas, vamos fazer um teste com a brincadeira. Que horas são? Seis horas. Que horas são? 6 e 5. Que horas são? 9 horas. Que horas são? 9 e 10. Que horas são? 4 horas. Que horas são? 4 e 15. Que horas são? 8 horas. Que horas são? 8 e 20. Que horas são? 3 horas. Que horas são? 3 e 25. Que horas são? 7 horas. Que horas são? 7 e meia. Que horas são? 10 horas. Que horas são? 10 e 35. Que horas são? 12:00. Que horas são? 1:40. Que horas são? 2:45. Que horas? Meia-noite. E aí, o que achou de aprender as horas? Me conta nos comentários quantas horas você acertou.